Hi folks, today we have our Legal English Institute, lesson 15, page 51. Lesson 15, lição 15, page 51, página 51. The topic for today's class is broad aspect of business law. Broad aspect of business law. It means aspecto amplo do direito empresarial. Okay, in our number 1, we have there the explanation that the business law comprises many legal disciplines. Okay, comprises many legal disciplines, including contracts. We already saw the contract, tax law, corporate law, intellectual property, real estate, sales, immigration law, employment law, bankruptcy, and others. Okay? In Portuguese, it means, em português significa, o direito empresarial compreende muitas disciplinas jurídicas, incluindo contratos, direito tributário, direito societário, propriedade intelectual, imobiliário, vendas, direito de imigração, direito trabalhista, falência e outros. Então observem como é ampla esse aspecto, né? Essa gama de situações dentro do direito empresarial, que é o business law. O negócio praticamente abrange tudo, né? É tudo isso que está aí em cima. E nós vamos dar alguns desses pormenores para vocês terem então esse vocabulário. Let's repeat in English. Number 1, business law comprises many legal disciplines, including contracts, tax law, corporate law, intellectual property, real estate, sales, immigration law, employment law, bankruptcy, and others. Okay? All right. Then we have to get used to these vocabulary. Nós temos que acostumar com esse vocabulário, these vocabularies. Okay? In number 2, we have that in English. As noted, conforme observado, as noted, or noted, business law touches upon several other legal areas. Business law touches, quer dizer, ele toca, to touch. Você tem muito touch screen. Não é touch, como a turma fala, é touch, você tocar. Né? Business law touches upon several other legal areas. Ele toca, né? Direito empresarial, ele abrange diversas outras áreas, and practices, práticas, and concerns, práticas e preocupações jurídicas. Né? Ok? Returning there. Some of the most important of these, algumas das mais importantes dessas, which are discussed in this section, as quais são discutidas nesta seção, are disputes and dispute settlement. São as disputas, né? Você vai discutir isso, e a resolução de disputas, né? Você vai assentar, você vai resolver essas disputas, tá certo? Muito bem. Business ethics and the social responsibility. Ética de negócios e responsabilidade civil. Business and negócios and the United States Constitution, e a Constituição americana estabelece sobre isso também. Criminal liability, que seria a responsabilidade criminal, né? Você às vezes fica responsável por isso. Torts
aquilo que é ilícito, essa palavra tort, isso vem do latim, que na sua raiz, tort é torto. A pessoa que é torta é a pessoa que não está agindo de maneira correta. O cara é torto, ele não é direito. O direito é o que está certinho, o torto, né? Então eles chamam em inglês torts. São os ilícitos, né? São delitos, tá certo? Que a pessoa pode cometer. Então, são os torts. Nós vamos ver isso aí também. Contracts, contratos, já vimos. Labor and Employment Law, a lei trabalhista e de emprego. Labor Law é a lei trabalhista. Labor, labor, mão de obra, vem do latim também. Employment, isso aí também vem do latim, via francês, entrou na língua deles. Labor and Employment Law, né? Quer dizer, é a lei do trabalhista e a lei do emprego. Enfim, nós temos isso regulado na nossa lei também. Unfair Trade Practice. A palavra fair, vocês conhecem, fair é justo. Unfair é uma coisa injusta. Unfair Trade Practice. São práticas de negócios injustas, né? And the Federal Trade Commission. E a Comissão de Negócios Federais. Temos também, essa aí estão com letras maiúsculas, porque são órgãos já do governo americano, então eles são sempre citados dessa forma. Observe que algumas coisas, como o United States Constitution, a gente sempre escreve com letra maiúscula, né? A Constituição dos Estados Unidos. Então esse Unfair Trade Practice and the Federal Trade Commission, isso aí, se você entra no Google, você vai ter tudo sobre isso aí, e já tem esse título lá, né? Já está em letras maiúsculas. Temos o International Law, que não está com letra maiúscula, é o direito internacional. And the Securities Regulation. E o Securities Regulation significa a regulação dos valores mobiliários, securities. Tá? Você usa muito esse termo aí. Bom, vamos repetir em inglês the number 2. Vamos falar. As noted, business law touches upon several other legal areas, practices, and concerns. Some of the most important of these, which are discussed in this section, are disputes and dispute settlement, business ethics and social responsibility, business and the United States Constitution, criminal liability, torts, contracts, labor and employment law, unfair trade practices, and the Federal Trade Commission, international law, and securities regulation. Ok, então vamos mais uma vez ali em português, então, para terminar essa parte. Conforme observado, o direito empresarial abrange diversas outras áreas, práticas e preocupações jurídicas. Algumas das mais importantes destas, que são discutidas nesta sessão, são disputas e resolução de disputas, ética comercial e responsabilidade social, negócios e a Constituição dos Estados Unidos, responsabilidade criminal, delitos, contratos, trabalho e legislação trabalhista. Práticas comerciais desleais, né, seria o unfair, né, uma coisa não justa, né, injustas, desleais, e a Comissão Federal de Comércio, Direito Internacional e Regulação de Valores Mobiliários. A coisa lá é muito bem regulada. Eles fazem lei praticamente para tudo. Nós vamos falar que às vezes quando surge uma coisa ou outra que ainda não está consubstanciada, não está aprovada como lei. Então, se a pessoa comete alguma coisa que não está regulamentada como lei, então você não pode ser considerado criminoso ou tendo feito algum delito, se aquilo não está configurado em lei, né? Muito bem. É aquele princípio latino do nullum crimen, nulla pena sine lege, não é isso? É nulo crime e é nulla pena sem a lei, sem uma lei que o defina.
Então o crime é nulo, a pena é nula, já que não há uma lei para definir. Mas eles procuram atingir isso ao máximo. Ultimamente o negócio é mais nessa área da internet, né? Aí tem muita coisa que eles estão fazendo regulamentações e tal, porque se deixar muito solto as pessoas vão fazer o que elas quiserem. Então aí complica muito. Bom, vamos agora então para a nossa próxima página, que vai ser a página 52. Nessa página 52, continuando ainda nesse aspecto amplo do direito, né, vamos mostrando mais coisas, nós temos ali o número 3. Ali está o seguinte, ó, the following gives an overview. Quer dizer, o following quer dizer o seguinte, ou a seguir está uma visão geral. Overview é uma visão sobre, né? Então é uma visão geral, uma visão que você faz de maneira genérica, por cima, literalmente é overview, quer dizer, uma visão geral. They can also help companies avoid legal liability and exposure. Quer dizer, essas leis podem também ajudar as empresas a evitar responsabilidade legal e exposição. Tem que fazer lei para tudo. Você faz uma coisa e aquilo causa uma consequência, e aquilo às vezes está previsto em lei, portanto você tem que evitar, e às vezes causa uma consequência não prevista em lei que eles vão analisar, vão julgar para ver como resolve a situação. Então, continuando, ele diz, tipicamente, ou botei ali como normalmente, um código de ética, an ethic code, um código de ética, or a code of conduct details a company's requirements and guidelines. Então ele quer dizer que normalmente um código de ética ou um código de conduta, details quer dizer detalha os requisitos, né, requirements, e diretrizes. Diretrizes são guidelines, as linhas guias, guidelines, literalmente é guia, linhas guias, são as diretrizes de uma empresa, né? Ao mesmo tempo que serve como uma ferramenta-chave da governança corporativa, né? Então, literalmente, ali é isso. Olha, vamos voltar ali em cima. Typically, an ethics code or a code of conduct details a company's requirements and guidelines, while also serving as a key corporate government tool. Esse key corporate, então, seria uma ferramenta-chave para a governança corporativa. O tool é uma ferramenta. Key Corporate Governance Tool, tá certo? Eu coloquei ali como, ao mesmo tempo que serve como uma ferramenta-chave de governança cooperativa, ok? Bom, vamos agora então para essa última aqui. Besides business ethics, companies must also consider their social responsibility and the laws related to it, such as consumer and investor protections, environmental ethics, marketing ethics, and ethical issues in financial management. Vamos entender isso. Então, ali em português está, além da ética empresarial, as empresas também devem considerar sua responsabilidade social e as leis a ela relacionadas, como proteção ao consumidor e investidor, né? Protege tanto o consumidor como aquele que investe, ética ambiental, ética de marketing, tá certo? E questões éticas na gestão financeira, tá certo? Vamos repetir mais uma vez em inglês o número 4. Besides business ethics, companies must also consider their social responsibility and the laws related to it, such as consumer and investor protections, environmental ethics,
Marketing Ethics and the Ethical Issues in Financial Management. Ok? Ok, pessoal? Olha, essa lição eu vou deixar por aqui, não posso estender demais, porque tem bastante vocabulário aí pertinente a esses assuntos, e eu gostaria que vocês tentassem voltar e observar, absorver esse vocabulário. Está aí a tradução em português, tá? Porque quem está na área de tradução e de intérprete tem que dominar isso aí. E quem quiser aprender também, mesmo que não seja tradutor ou intérprete, também precisa conhecer os termos. E a equivalência em português também está aí colocada, ok? Então, por hoje é só. E se vocês puderem deixar o seu like, né? Compartilhar esse vídeo com outras pessoas, então eu ficarei bastante grato. E espero vê-los na próxima lição. Esse assunto ainda vai continuar, tá certo? Temos muitas partes ainda. Até então.